Seja bem-vindo à Masterclass Consultoria Capilar Lucrativa. Eu sou Paula Ribeiro, farmacêutica, nutricionista, especialista em tricologia, e nesta Masterclass, você, que é uma profissional da saúde, vai descobrir o caminho para ganhar de 5 a 15 mil reais por mês com consultoria capilar online, mesmo começando do zero. Então, se você é farmacêutica, tricologista, esteta, biomédica, médica, nutricionista e quer lucrar com consultas capilares online, esta Masterclass é para você. É para você que pode prescrever. Aqui você vai aprender como começar do zero ou destravar o que você já faz para atender com mais segurança, valorizar o seu tempo de trabalho, conquistando crescimento profissional, liberdade financeira, reconhecimento profissional e qualidade de vida. Parabéns por estar aqui. Só o fato de você ter se inscrito nesta Masterclass já te coloca à frente de milhares de profissionais que ainda nem sabem que existe essa oportunidade. E eu sei que você pode estar aí pensando que ganhar 5, 10, 15 mil reais por mês com consultoria capilar online, mesmo começando do zero, é algo que é bom demais para ser verdade. Pois é. Mas depois que eu mesma tive esse resultado na minha vida, eu tô aqui hoje para te provar que tudo isso é possível. Olha os resultados que eu já alcancei. Veja esse comprovante do quanto eu faturei com um único mês de trabalho. R$ 21.415,44, vendendo apenas minhas consultorias capilares online. Eu sei que esse resultado gera surpresa para quem está vendo isso pela primeira vez. Só que não parou por aí não, tá? Hoje eu faturo mais de R$ 35.335,27. Isso eu faturei em apenas um mês de trabalho. Inclusive, eu já ajudei outras profissionais a desenvolverem estrategicamente as suas consultorias capilares online e elas já estão faturando muito. Olha o relato de algumas dessas profissionais que eu já ajudei. Aquele ditado que eu tenho lá de aumentar a sua renda, você conseguiu aumentar a renda? Consegui. E olha, semana que vem eu já tenho mais 2 consultas agendadas, com o método lá também sobre o agendamento no WhatsApp, de mandar aquele script explicando. Também a pessoa já gosta ali, porque você já dá uma atenção para ela, já no atendimento do WhatsApp. Então, assim, isso já está fazendo toda a diferença para a pessoa. Não pode agendar para mim, e a pessoa vai mesmo, sabe? Está sendo muito legal. E você hoje, você consegue cobrar a sua consulta, Jarbiele? Consigo cobrar minha consulta, consigo cobrar. Antes não sabia, não tinha esse direcionamento, como cobrar, valor, né? E assim, hoje eu cobro o valor, eu nunca tive nenhuma resistência ou ninguém nunca me pediu desconto em relação a isso. Eu já estou fazendo consultas, mas assim, estou conseguindo. Por quê? Porque eu já tenho um emprego, né? Então estou tendo que linkar os dias. Eu consegui um lugar para atender, mas eu só posso atender na segunda à tarde ou na terça, na parte da manhã. Então, assim, tô agendando, né? Os que aparecem. E assim, não tô tendo dificuldade em cobrar. Quanto que você cobra a sua consulta? Hoje eu cobro 150. Paula, eu cobro 220 na consulta. Como eu te digo, é Deus, te digo. E hoje já estou na quarta pela manhã e no sábado pela manhã. Mas assim, tá fluindo. Eu tô conseguindo cobrar. De início eu fiquei com um pouco de pé atrás, aí cobrei 200 online. Presencial, tô conseguindo cobrar 250. E assim, eu tô com uns resultados bem satisfatórios. Desde que eu comecei a divulgar mais e que eu comecei a cobrar também pela consulta, porque antes eu não cobrava, as pessoas começaram a me procurar. Eu falei, não, agora eu tenho bagagem para fazer uma consulta melhor. Unindo tudo aqui, de faturamento já foi 8.150. Muito bom, assim. E assim, eu tô super feliz, eu tô super empolgada. Como eu te falei, eu tô grávida, então, assim, eu acho que é uma ferramenta que eu posso ter com mais tranquilidade, trabalhar com mais tranquilidade, que eu posso atender meus pacientes de casa, eu posso fazer minha agenda, né? Da forma que ficar mais viável para mim. E é bem provável que você esteja aí se perguntando: como é que ela chegou nesse método de consultoria capilar online e por que ela quer dividir esse conhecimento comigo? Então vamos lá. Antes de eu responder essa pergunta, eu acho justo você saber como que eu cheguei nesse método que transformou a minha vida e a vida dessas pessoas que você acabou de ver.
Na verdade é que nem sempre foi assim. Há alguns anos eu não fazia ideia de nada disso que hoje eu sei. Ou seja, me faltava conhecimento sobre a área capilar, eu não sabia captar pacientes, eu estava sozinha, começando do zero. Eu não tinha um posicionamento definido nas redes sociais, me faltava segurança para definir um tratamento que fosse eficaz para o meu paciente e, claro, o dinheiro estava curto para eu promover a minha profissão. Começou assim, eu tive uma forte queda de cabelo. Eu fui a 2 dermatologistas e ambas me prescreveram o minoxidil top. E eu senti que elas não sabiam bem o que elas estavam fazendo. E como eu sou farmacêutica, gente, formada há mais de 15 anos, eu mesma então fui atrás do conhecimento para eu poder resolver o meu problema capilar. Então eu resolvi a minha queda de cabelo, só que conforme eu fui me aprofundando nesse estudo para cuidar de mim, eu me apaixonei pela área. Então eu decidi trabalhar com queda de cabelo. Eu fiz uma pós em farmácia estética, outra em tricologia, eu fiz inúmeros cursos de terapia capilar, exames de sangue, gente, de verdade. Eu rodei o nosso Brasil de norte a sul, literalmente, fazendo cursos na área. E finalmente eu abri o meu espaço. O nome dele era Paula Ribeiro Clínica Capilar. Tá aí as fotos dele. Foi um sonho realizado. Era a clínica mais completa e mais charmosa de tricologia da região serrana do Rio de Janeiro. Os melhores equipamentos de tricologia, eu tinha. Os melhores móveis para atender, eu tinha. E eu falo isso com orgulho porque eu investi o valor de um apartamento para montar a minha clínica. Porém, tudo parecia perfeito, exceto por um motivo: pacientes. Eu atraía pouquíssimos pacientes para as consultas presenciais e eu tinha muita dificuldade para vender os protocolos de tratamento. O problema é que eu não me sentia nem um pouco segura com o tratamento que eu prescrevia para o meu paciente fazer somente na casa dele. Eu sentia um abismo no meu conhecimento sobre o healthcare. E eu confesso que eu não sabia como dar resultados para aqueles pacientes que procuravam pela minha consulta, porque dos inúmeros cursos que eu havia feito, me fizeram acreditar que somente com equipamentos na cabeça do paciente ou injetáveis é que era possível recuperar o cabelo dele. Foi aí que eu decidi então cursar nutrição. Essa é uma fotinha aí da minha formatura, tá? Linda, né? Porque eu acreditava que com esse curso de nutrição eu teria mais segurança sobre o que prescrever para o meu paciente. Porque eu sempre acreditei que a queda de cabelo era resolvida de dentro para fora. Bom, o curso até foi bom, só que ele não me entregou o necessário para me dar segurança para prescrever o que era necessário para o meu paciente. Então eu continuei a minha saga, né, em conhecer ativos farmacêuticos para eu prescrever, fiz vários outros cursos. Para você ter uma ideia, eu tinha gastado R$7.000 em um único curso de marketing e venda. Mas apesar de tantos cursos, eles não me trouxeram clientes e não me trouxeram a segurança que me faltava para tratar desses clientes em casa. Eu estava desgastada. Até porque era eu quem cuidava de tudo na minha clínica. Eu limpava tudo, eu que comprava o cafezinho, eu que comprava os lanchinhos, eu que servia os pacientes. Eu estava cansada dessa dupla jornada. Trabalho em casa, trabalho na clínica, sem falar toda aquela burocracia de clínica, sabe? Tinha fiscalização de CRF, de CRN, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, e tinha taxa disso, taxa daquilo, aluguel, enfim. Por outro lado, como eu falava sobre o assunto de queda de cabelo nas minhas redes sociais, eu fui percebendo que as pessoas que me seguiam procuravam pelo meu trabalho. O interessante é que essas pessoas, elas não eram do meu estado, Rio de Janeiro. Elas eram da Bahia, de São Paulo, Rondônia, Rio Grande do Sul. No início, eu fiquei muito ressabiada em fazer a consulta capilar online, porque eu acreditava fielmente que eu precisava fazer o exame de tricoscopia no paciente. Gente, lê do engano, tá? Lê do engano. E eu tinha muito medo de ser superficial na consulta. E aí, com esse medo, eu tinha medo também do paciente sair falando mal de mim. Mas
mesmo sem eu saber muito sobre como manejar a consulta online, devido à procura que eu tive então a coragem de oferecer. E mesmo eu não tendo nenhum resultado de paciente online para mostrar para as pessoas nas minhas redes sociais, eu consegui os primeiros clientes online. Eu confesso que eu errei muito nas minhas primeiras consultas online, porque eu não tinha uma metodologia estabelecida. Então, por exemplo, a minha consulta ela durava cerca de 1h30, 2 horas. Isso me esgotava muito e esgotava também o meu paciente. E como eu fazia consultas únicas, eu não tinha o retorno se o tratamento tinha funcionado. Então, eu também não gerava um testemunho daquele paciente dizendo que o tratamento online funcionava, eu não sabia a real eficácia daquele tratamento. Então eu pensei, bom, eu não vou focar então em vender uma consulta avulsa. Eu vou focar em vender um acompanhamento, ou seja, uma consultoria capilar online. Então eu mudei a minha abordagem e a consultoria capilar online me gerou um retorno mais realista da eficácia dos meus tratamentos. Eu passei a ter depoimentos das pessoas relatando que estava tendo cabelo de volta. Então eu passei a ter imagens de antes e depois, que eram as provas. E esse método estava dando tão certo que desde a minha primeira oferta de consultoria capilar online na internet, eu ganhei dinheiro. Eu consegui ganhar R$ 7.178,40 em um mês. Veja aqui, ó, o comprovante. Atendendo apenas 8 pessoas no mês, trabalhando da sala da minha casa, tendo reconhecimento profissional e mudando a vida de pessoas com queda de cabelo no Brasil inteiro. Isso é maravilhoso. E acima de tudo, eu nunca recebi um pedido de desconto no valor da minha consultoria. E tudo isso é por causa de quê? Por causa do meu método. E hoje em dia, com o que eu ganho com as minhas consultorias online, eu decidi trabalhar apenas 2 dias na semana. E não é porque eu sou preguiçosa, não. É porque eu tenho outros valores que eu quero aproveitar antes de me aposentar. Hoje eu tenho mais tempo para cuidar de mim, do meu esposo, do meu lar, do meu filhote. Olha ele aí, que coisa linda. Um sonho que eu realizei, que é de ser mãe. Coisa mais gostosa não há. Eu fechei a minha clínica. Vejam as fotos de quando eu saí de lá. Chega de burocracias na minha vida. Hoje eu retornei para a cidade aonde eu morava, que é uma cidade bem menor, mas só que eu não dependo de captar pacientes nessa cidade. Eu comecei a reformar uma casa que eu e meu marido adquirimos. Eu consigo acompanhar cada segundo do crescimento do meu filho, a fotinha dele aí. Eu consigo ir na academia no horário que eu quiser, coisa que há muito tempo, gente, eu sonhava, só que eu não conseguia fazer. Eu consigo ir à manicure no meio da tarde, enfim. Eu conquistei qualidade de vida que eu sempre sonhei. Eu consigo fazer o meu horário e eu alcancei a minha liberdade financeira. E tem outro detalhe que eu não posso deixar passar despercebido. Eu dignamente transformei e transformo a vida das pessoas que passam pela minha consultoria. Veja esses relatos das minhas pacientes. Qual o sentimento que você está tendo com o seu cabelo? Muito feliz, porque foi algo muito nítido. Meu cabelo, às vezes eu passava a mão, ele caía bastante, é difícil cair agora. Eu tava fazendo o tratamento assim e tava deixando fluir. Aí eu comecei a dar uma olhada, a perceber mais, eu vi que com 1 mês e meio já tava respondendo muito já ao tratamento. Tirava foto pra ver, eu falava, meu Deus, que diferença. Estou com 3 meses, e agora, depois de 1 ano, eu acho que vai estar na cintura meu cabelo. Muito bom, tá cheio, ó, encheu. Se eu adoecer e precisar fazer um chá do meu cabelo, não faço, porque não cai nenhum, nem para fazer um chá. Tava bem pouquinho, agora tá ótimo. Eu passo a mão no meu cabelo e não cai. Eu tô muito feliz, né? Principalmente depois do banho, né? Que eu penteava, meu Deus, eu tinha desespero, eu não queria nem pentear mais meu cabelo. Mas agora não, agora eu passo normal, não tem problema nenhum, não. Eu vendo meu cabelo indo tudo no ralo e eu não podia lavar, cair aquele monte de fio, né? E você viu o meu cabelão grandão, comprido. Tava aqueles buracos, aqui na assim. Aí eu comecei a ver, menina,
Aí para mim é uma felicidade, né? Tá voltando tudo de novo, né? Você veio na hora certa, né? A hora que eu tava desesperada procurando algo para solucionar o que estava acontecendo comigo. Eu notei que eu olhei no espelho, estava assim, uma clareira, e fora isso que me chamou a atenção é que quando batia a luz, é que ficava mais nítido, né? E aí eu fui ver que a coisa era bem séria mesmo. O que você realmente está sentindo com respeito ao seu cabelo? Olha, eu vou ser sincera, eu tô me sentindo mais confiante, sabe? Que você fala assim, não tá dando certo. Eu tô muito feliz, porque assim, o que eu não aguentava era isso, que eu fazia isso, olha, eu faço isso, não vem nenhum fio de cabelo, prazeroso demais. Aí eu abro meu cabelo no espelho, fico investigando, né, naquelas partidinhas, aí eu falo, meu Deus, que tanto de cabelo, eu vou ficar com mais cabelo do que antes da queda. Quando eu terminei a primeira etapa, eu já não estava mais caindo, ele foi reduzindo a ponto de não ter nada. Sabe, antes de eu passar por esse processo de dengue, de eflúvio, meu cabelo caía muito mais do que cai hoje. Não tem comparação. Eu posso passar 1000 vezes a mão aqui, não tem. Eu olho pro chão, não tem cabelo. Eu tomo banho no ralo, não tem cabelo. É muito bom, é muito prazeroso. Muito, muito. Depois que eu tive os primeiros resultados com a consultoria capilar online, eu entendi que era promissor eu aprimorar essa forma de trabalhar e melhorar a captação desses clientes online. Então, eu aperfeiçoei o meu atendimento online, a minha forma de analisar a alopecia do paciente sem perder qualidade. E eu fui considerando os feedbacks dos meus pacientes, porque eles me diziam assim: ah, Paula, a sua prescrição ela não é tão grande como a de outros profissionais. Eu gostei porque você explica tudo muito direitinho sobre o meu cabelo. Eu me senti muito acolhida antes mesmo de entrar na sua consulta. Então, tudo isso foi fazendo diferença na minha cabeça. Daí, eu fui então mensurando onde é que eu estava errando na minha consulta online, onde que eu estava acertando. E claro, gente, eu fui reformulando a minha conduta profissional, melhorando cada vez mais o meu posicionamento diante dos meus clientes e também nas redes sociais e melhorando as minhas técnicas de tratamento. E eu consegui ajustar tanto desde a captação de cliente até o resultado no cabelo dele, que o meu faturamento só foi subindo. Foi 12 mil, 20 mil e mais de 35 mil reais por mês. Eu teria que trabalhar mais de 18 meses para conseguir esse resultado aí, desse dinheiro de 35 mil, no meu último emprego. E eu fiz tudo isso em apenas um mês. Isso é surreal. Eu não imaginaria que trabalhar com queda de cabelo pudesse me gerar tanto retorno financeiro assim. Ainda mais trabalhando da minha sala com a minha plantinha atrás. E quando eu vi, eu tinha desenvolvido um método, uma forma de trabalhar bem singular e esse método que garante o meu sucesso. Então, eu nomeei esse método de método consultoria capilar de alto valor. E por que eu tô aqui compartilhando isso com você? Porque, sinceramente, eu quero ajudar outras profissionais que, assim como eu fui um dia, são profissionais sem conhecimento na área capilar, não sabem captar clientes, não sabem como fazer reels, stories, carrossel, enfim, não sabem como se posicionar na internet para captar paciente e tem pouco dinheiro para investir. Não tem nenhuma segurança para definir um tratamento para o paciente fazer em casa e ter resultados. Só que essas profissionais também sonham em ter sucesso profissional, em colocar milhares de reais no bolso todos os meses e conseguir também trabalhar de casa. Porque pensa bem, como é que estaria a sua vida financeira se cada paciente que você atendesse te pagasse 200, 300, 500 reais por consulta? O quanto a menos você poderia estar trabalhando, desfrutando da sua vida? Sei lá, curtindo seus filhos, se cuidando, indo para academia, fazendo unha, viajando, tendo ainda um reconhecimento profissional
porque você estudou para isso. Imagina você não precisar enfrentar um transporte na hora do rush para chegar no seu trabalho no horário certinho. Você ser a sua própria chefe. E tudo isso você pode conquistar ao ganhar dinheiro com a sua hora de trabalho, oferecendo consultoria capilar online para as pessoas que estão com problema em seus cabelos. E eu sei que você quer isso, porque muitas de vocês me responderam isso na minha pesquisa quando eu perguntei, aquela pesquisa que eu fiz para fazer esse evento. O que mais te motiva a alcançar de 5 a 15 mil reais com saúde capilar? Vocês me responderam assim: ser a profissional que todos procuram, atender de qualquer lugar e ajudar pessoas, é o meu sonho. Minha família, provavelmente dar mais atenção para a família. Liberdade financeira. Estabilidade financeira. Eu quero liberdade de carga horária e financeiramente. Liberdade de tempo. E o que eu vou te mostrar aqui não está divulgado nas pós-graduações, nos cursos por aí. Não está em lugar nenhum, gente. Isso é parte da minha vivência, de um método que eu criei, que mudou a minha vida, me traz liberdade de escolher, não trabalhar o dia inteiro, poder trabalhar da minha casa, conseguir viajar na data que eu quero, que o meu marido também quer, conseguir atender de onde eu estiver, e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida para melhor também. E agora eu quero te provar por que trabalhar com consultoria capilar online é a oportunidade da sua carreira. Primeiro, ainda são pouquíssimas profissionais da saúde que atuam nessa área. Isso significa que você pode ser a pioneira aí na sua região e se tornar uma referência com facilidade, porque esse mercado não vai saturar tão cedo, tá? Segundo, essa ferramenta aqui, ó, se chama Google Ads. Através dela nós conseguimos visualizar, nós conseguimos mensurar quantas pessoas por mês estão procurando por um determinado assunto no Google. E aqui, ó, nós pegamos um assunto de queda de cabelo, alopecia e assunto afins. E se elas estão procurando por esse assunto, é porque elas precisam de um tratamento contra a queda de cabelo delas. E é porque elas não sabem o que fazer para os seus cabelos pararem de cair. E é porque elas estão desesperadas para resolver esse problema. Só que elas ainda não sabem que você pode, de fato, resolver o problema delas. Dá uma olhada nessa tabela do Google Ads. Quase 1 milhão de pessoas pesquisaram no Google sobre alopecia nesse último mês. Quase 100 mil pessoas pesquisaram sobre queda de cabelo. E nessa tabela aqui, o próprio Google nos diz que a concorrência é muito baixa. Ou seja, tem muita procura, pouca oferta de profissionais que são capacitados para cuidar dessas pessoas. E o melhor é que a grande maioria dessas pessoas não querem ficar frequentando clínicas de tricologia. Não querem. Elas querem um profissional que saiba orientá-las sobre o que elas podem fazer na casa delas. E aqui eu provo para você que essas pessoas querem se cuidar na casa delas, porque fazendo uma busca rápida pelo Google Ads, olha a quantidade de pessoas que procuraram no Google por minoxidil, por shampoo anti-queda, por vitaminas para cabelo todos os meses. E se elas fazem isso, é porque querem fazer algo pelo cabelo delas. E você aí pensando que quando oferecer a sua consultoria online, que é focada em tratamentos contra a calvície, contra a perda de cabelo, você não vai ter pacientes. Sim, você vai ter pacientes, você não vai ficar precisando convencer as pessoas a marcarem consulta contigo. Elas vão desejar se consultarem contigo quando você colocar em prática tudo que você aprender aqui comigo. Olha essa reportagem. Isso aqui comprova o vasto mercado para o qual você pode oferecer o seu trabalho. Nela diz que mais de 40 milhões de brasileiros sofrem com calvície. Gente, isso é 20% da população brasileira. Você tem ideia da quantidade de pessoas que tem problema capilar e que quer resolver o problema delas em casa, com seu direcionamento? Bom, todos esses números que eu trouxe aqui são o motivo de eu estar aqui com você, te revelando como ganhar de 5 a 15 mil reais com consultoria capilar online, mesmo você começando do zero. Isso não é maravilhoso? Fala pra mim. E essa pode ser a sua realidade daqui em diante. Mas para você chegar nesse resultado, tem 3 ações que você pode estar fazendo achando que está te aproximando dos 15 mil reais por mês
Então você precisa eliminá-los. Por quê? Porque na verdade são erros que estão te afastando desse faturamento, tá? Então você precisa sim eliminá-los imediatamente, que é o que você vai descobrir nessa aula aqui comigo, para depois construir a estratégia de guinada na sua jornada, que é o que você vai descobrir na próxima aula. Então vamos falar então dos 3 erros que você está cometendo, tá? Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque você vai descobrir comigo os 3 maiores erros que te afastam dos 15 mil por mês com consultoria capilar online. Presta atenção, porque é importantíssimo o que eu vou te mostrar aqui, para você parar de errar, tá? Erro número 1, querer tratar todos os tipos de queda de cabelo e disfunção estética. Vou falar aqui para você um ditado. Quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Você já ouviu falar nesse ditado? Pois é. Quando você quer ser a especialista em tratar mais de 40 tipos de alopecia e disfunção estética do couro cabeludo, você não se torna uma profissional desejada pelo paciente para resolver o problema dele. Sabe por quê? Porque o paciente nem entende bem o que você faz. Se você ficar aí falando de alopecias que passam longe da alopecia que ele tem, ele não vai te dar atenção. Não vai. E aí, você já ouviu falar a fábula da raposa e as uvas? É assim. Num dia quente de verão, uma raposa passeava por um vinhedo e ao vir um cacho de uvas maduras penduradas num galho alto, seus olhos brilharam de desejo. Tentou de todas as formas alcançá-las. Saltou, se esticou, mas tudo foi em vão. As uvas estavam fora do seu alcance. Cansada e frustrada, a raposa, então, ela se afastou, dizendo para si mesma: estão verdes, não prestam para comer. E assim, ela seguiu seu caminho embora, tentando se convencer de que não queriam aquelas uvas de forma alguma. Você querer tratar todas as alopécias é a mesma coisa que essa raposa aqui, querendo pegar a uva onde ela não alcança. Aí sabe o que vai te restar? Falar mal da sua própria profissão, porque você não vai ter sucesso. E olha esse dado aqui, retirado de um artigo científico, mostrando que um tipo de alopécia já afeta mais de 68% das mulheres acima de 60 anos. Gente, um tipo de alopécia. É muita gente com esse tipo de alopécia. E existem 4 habilidades que você perde quando você quer tratar todos os tipos de queda de cabelo. A primeira é a perda de clareza. Quando você tenta falar de tudo, o paciente ele não entende qual o problema que você realmente é muito boa. Isso gera, então, confusão na mente dele e não confiança, tá? A segunda é a perda de autoridade. Sem foco no que você fala, você não consegue parecer uma expert. E quem sabe um pouco de tudo não é a primeira escolha de ninguém, não. Você tem que ser, na verdade, parecer que é uma autoridade naquilo que você sempre está falando. A terceira é a perda de conexão. O paciente ele não se identifica com quem fala de um problema dele de forma genérica. Ou seja, você aparece então falando do problema que ele tem. Depois você fala de umas 20 situações diferentes. Daí você volta a falar do problema que ele tem. Poxa, gente, o paciente, ele sente que o seu serviço não vai ser o melhor para ele, porque ele não conseguiu se conectar contigo, já que você está falando de tudo. E por último, a perda de dinheiro, porque sem foco, a comunicação não vende. E sem venda, não há agenda cheia, nem faturamento consistente. Então você pode acreditar que saber cuidar de todas as alopecias vai fazer você ter mais paciente. Só que não vai. Confia em mim. Querer saber cuidar de tudo vai fazer você ser uma profissional genérica, sem destaque nas redes sociais, sem atração de pacientes. E isso não coloca dinheiro no seu bolso. O paciente olha você e pensa assim: mas afinal, o que ela resolve no meu cabelo? Erro número 2. Sempre está buscando o curso que vai te levar ao sucesso. Quando você esconde o seu sucesso atrás do próximo curso, você vive a síndrome do impostor.
que é quando se tem medo de não ser boa o suficiente ou de não ser competente, o que te leva a acreditar que é o próximo curso que vai te trazer uma confiança, aquela confiança que te falta. Daí você faz mais um curso, e mais um curso, e mais um curso, e se torna uma eterna estudante. E você então está parecendo o passarinho Pipo. Na floresta havia um passarinho chamado Pipo. Ele era conhecido como o melhor construtor de ninhos da sua região. Seus ninhos eram bem firmes, eram seguros, eram artisticamente bem trançados. No entanto, o Pipo tinha um segredo. Ele achava que era uma farsa. Sempre que um pássaro elogiava o seu ninho, o Pipo pensava, ele só está fazendo isso para ser gentil comigo. Até que um dia a águia, que era líder da floresta, chamou o Pipo. Pipo, nós queremos que você construa o ninho para a assembleia anual. É a construção mais importante que você vai fazer. Pipo sentiu o coração disparar. A síndrome do impostor havia chegado nele. Ele começou a pensar, gente, eu não sou bom o suficiente. Se eu fizer, todos vão ver que não sou um construtor de verdade, que eu sou uma farsa, eles vão me desmascarar. E ele passou dias sem comer, ele fazia e desfazia o seu trabalho. A coruja observou o Pipo e teve um dia que ela pousou no seu lado e falou o seguinte, Pipo, por que você treme tanto? Coruja, que eu não sou um bom construtor, eu me sinto um impostor, sabe? Todos vão ver que eu sou uma fraude. Então a coruja sorriu e falou, Pipo, você olha para os seus resultados positivos e acha que eles são por acaso? Quem não tem capacidade não teme ser descoberto, porque não tem nada a esconder. A sua insegurança é o medo de que o seu talento seja real e que você tenha que sustentá-lo. Então Pipo olhou para o ninho que estava construindo, gostou do que ele estava vendo e percebeu que o medo de ser descoberto era apenas a sua própria voz se auto-sabotando sobre a sua habilidade. Então Pipo finalizou o ninho e foi o mais elogiado da história. Ele ainda sentia às vezes um frio na barriga, mas agora ele sabia. Sentir-se uma fraude não significa que você é uma. Olha que loucura! Você acaba desenvolvendo um comportamento compulsivo de acumular cursos, workshop, vai a congresso, quer certificação e quer certificado, agindo como uma forma de preparação contínua, que nunca parece suficiente para você iniciar a sua consultoria capilar online. Com isso, você sempre está gastando muito dinheiro nos cursos, mas continua se sentindo insegura e não coloca dinheiro no seu bolso. Enquanto isso, seus sonhos estão o quê? Parados. E as pessoas que precisam da sua ajuda, elas estão cada vez mais desesperadas por causa da queda de cabelo delas, porque você não aparece para poder ajudá-las. Para de achar que são certificados na sua parede que vão te trazer segurança, que é a metodologia para fazer a sua consultoria capilar. Não, deixa de ser uma eterna estudante sem foco em resultado e sem dinheiro no seu bolso. Se liberte disso de uma vez por todas. Nem sempre a busca por mais conhecimento é ambição. Às vezes é só um medo fantasiado de preparo. É uma forma elegante de você ficar adiando a sua ação. O problema não é a falta de curso. É a falta de um curso que te faz ter aplicação. Porque confiança, gente, não nasce de uma teoria acumulada. Ela nasce da prática vivida. Pensa bem, um jogador de futebol, ele é considerado o melhor do mundo. Por quê? Porque ele estudou futebol? Claro que não. Ele é o melhor do mundo porque ele joga bola. Então você se sente às vezes muito ocupada fazendo vários cursos, mas não necessariamente você está avançando. Porque estudar sem executar pode até te dar uma sensação de progresso, mas não paga o seu boleto, tá? E o paciente, ele não quer saber quantos cursos você já fez. Ele quer saber se você consegue ajudá-lo agora com o problema capilar dele. O erro número 3. Se posicionar como uma tricologista. Ué, Paula, mas não é isso que eu sou? Ué, não é isso que eu tenho que falar para atrair o paciente? Bom, calma. Quero dizer o seguinte. Tá todo mundo igual a todo mundo.
E quando você coloca na sua bio do Instagram aquele tanto de informação, por exemplo, sou formada nisso, sou formada naquilo, eu faço acontecer, comigo é personalizado o tratamento. Cara, de verdade, parece que você está procurando um emprego do que tentando atrair cliente. E quando você faz aqueles conteúdos, seja um carrossel, seja um Reels, e você fica lá gastando o seu linguajar técnico, esse é um dos maiores erros que você está cometendo. Você quer um exemplo para você se convencer? Imagina se você se deparando com essa descrição aqui, ó. Você tem uma infecção viral aguda das vias aéreas superiores, caracterizada por ser uma doença autolimitada que se cura sozinha e geralmente afebril. Diz pra mim, de verdade, você entendeu claramente o que isso quer dizer? Eu duvido. Mas sabe o que isso quer dizer? Resfriado. E talvez você esteja aí com resfriado, queira mais informações para se cuidar e se livrar dele, mas quando você encontra um conteúdo com essa descrição de resfriado, você fala assim, nossa, isso não é para mim, mas era para você. E eu trouxe esse exemplo bem simples para te mostrar que o seu paciente tem a mesma sensação quando olha no seu Instagram, você falando alopecia androgenética, eflúvio telógeno, permeação de ativos na pele. Ah, para! Quando você faz isso, você não conecta com um prospecto. E prospecto é aquela pessoa que está ali te seguindo, que está vendo o seu conteúdo, está verificando se você é um profissional ideal para cuidar dela. Você não conecta com ela. Você, na verdade, tá entregando conteúdo para outro profissional que fica ali, ó, espreitando o seu perfil e com certeza não vai agendar uma consultoria capilar online contigo e nem colocar dinheiro no seu bolso. Então, você não conecta com ela, ou seja, com o seu cliente. Você, na verdade, está entregando conteúdo para outro profissional que fica espreitando. Ah, não é isso que você tem que fazer. Não pode mais fazer esse erro na sua vida, tá? Esses 3 erros você não pode cometer. Você acabou de descobrir aqui quais são os 3 maiores erros que estão te travando de ganhar de 5 a 15 mil reais por mês. Mas eu sei que você comete esses erros achando que estava no caminho certo. E isso não é culpa sua, é o que te ensinaram. Eu também já errei dessa forma, porque foi assim que nos ensinaram e gente, tá tudo bem. Só que agora você começa a entender por que as coisas não estavam funcionando para você. O problema, então, não é você, são esses erros que você tinha aprendido que eram acertos, ok? Bom, eu vou recapitular então aqui o que você aprendeu até esse momento, porque eu tenho certeza de que a sua cabeça está fervendo nesse momento de tanta informação que você absorveu. Você descobriu nessa aula que existe um método para ganhar de 5 a 15 mil reais com consultoria capilar online. Você viu a prova de que eu alcancei esse resultado e outras pessoas também alcançaram esse resultado. Você descobriu como esse método surgiu quando eu não tinha conhecimento sobre a área capilar, sem saber captar pacientes, sozinha começando do zero. Você viu que eu ganhei mais de 7 mil reais no mês quando eu comecei a aplicar o meu método. Você viu também que depois que eu aprimorei e validei esse método, eu passei a ganhar mais de 35 mil reais por mês. E descobriu os 3 maiores erros que mais travam os profissionais da saúde a alcançarem de 5 a 15 mil reais com consultoria capilar online, que são querer tratar todos os tipos de queda de cabelo, a eterna busca pelo curso que vai te trazer algum sucesso e se posicionar como um tricologista, como o especialista. Bom, esses 3 erros estão te afastando do seu crescimento profissional, da sua liberdade financeira e da sua qualidade de vida. Se você comete algum deles ou todos eles, infelizmente você está indo no caminho contrário aos 15 mil reais por mês. Então, tá na hora de você mudar a sua rota. É por isso que na próxima aula você vai descobrir quais são os 3 pilares da consultoria capilar lucrativa.
Quando você aplica os 3 pilares, automaticamente você evita também esses 3 erros que você acabou de conhecer. E você vai ver que é possível sim ganhar mais de 15 mil reais todos os meses, mesmo se você estiver começando do absolutamente zero. Por isso que eu digo e repito, não perca a próxima aula. E agora, eu quero te ouvir. Qual o erro que você mais se identificou? Sabe aquele que falou assim, caraca, eu tô fazendo isso e eu nem percebi? Olha, um grande passo na nossa evolução é quando a gente reconhece onde a gente está errando e evita esses erros. Então eu quero saber de você qual erro que você vai deixar de cometer e te presentear ao saber qual erro que você vai deixar de cometer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse post aqui, ó, fixo no meu Instagram, esse aqui, esse template, nessa corzinha, os 3 erros que te impedem de conquistar 15 mil por mês. E eu vou deixar ele fixado lá no meu Instagram. Vai lá me dizer nos comentários qual erro que você vai parar de cometer. Todo mundo que fizer um comentário lá vai ganhar o PDF com material dessa aula para você não se esquecer das coisas mais importantes que aprendeu aqui comigo. A minha equipe vai te enviar o PDF para o seu direct, então não deixe de participar. Basta nos comentários você colocar ali qual erro, ou 1, ou 2, ou os 3 erros que você vai deixar de cometer, que nós vamos visualizar. Eu vou curtir e eu vou mandar o PDF com as informações mais importantes dessa aula para o seu direct, para você não esquecer tudo isso aqui que você aprendeu comigo. E aqui comigo você está aprendendo o caminho para ganhar de 5 a 15 mil reais com consultoria capilar online, mesmo começando do zero. Ó, a próxima aula está incrível e eu te vejo nela, tá? Um forte abraço. E até lá!